relembrar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Vamos reler e depois eu quero comentar alguns pontos para nós hoje. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelos ventos, pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Hoje nós precisamos de ler esse evangelho para nós. E enquanto eu estava rezando esse evangelho, pensando em mim e em vocês, tem uma frase que ficou em mim e que por isso eu queria dividi-la com vocês. Porque Jesus faz uma pergunta a Pedro, fala uma frase a Pedro, que é uma espada em nós, e deixa a gente numa situação difícil para responder a ele. Quando Jesus fala para Pedro: "Por que duvidaste?" Essa pergunta é para nós. Por que duvidamos do amor de Deus? Por que duvidamos diante das tormentas? Por que duvidamos diante das todos os sofrimentos que chegam na nossa vida? Quando o barco vai falar, agora vira. São tantas tormentas dentro do nosso coração, com tantas situações de medo, de angústia, de sofrimento. A pergunta é: por que duvidais? E isso é uma pergunta para nos colocar diante de Jesus, no mínimo sem graça. Porque a gente não sabe nem se olha para ele, se esconde o rosto. Por que duvidais? Isso é uma coisa que nós temos que nos colocar. Por que eu duvido na hora que a situação me aperta? Na hora de um diagnóstico difícil, na hora de uma situação difícil. Por que eu acho que Deus não está olhando? Por que duvidais? Toda a preocupação de Jesus, e até esse momento os discípulos viram quantas coisas. E nós sabemos que a grande preocupação de Jesus foi de transmitir o tanto que nós temos, primeiro, um pai amoroso, cuidadoso, que ele fala: "Vós valeis muito mais que os pardais. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados." Quando Jesus fala: "Por que vos preocupais com tudo isso?" O Pai sabe de tudo que vós precisam. Ele sabe das suas necessidades. Quando Jesus veio apenas revelar o amor de Deus, um Jesus que revelou para nós uma fé dele, no Pai, uma fé tão simples, tão profunda, que era contagiosa. Jesus contagiava pelo jeito dele de colocar isso para nós. Ele revelou tudo isso, mostrou completamente o amor, até a cruz. Por que duvidais? Então, o tanto que a gente precisa rever a nossa caminhada, porque a fé nós recebemos como um dom, mas ela precisa ser acolhida, cultivada e cuidada, senão ela morre. Se eu não cultivar a minha fé, na hora de qualquer, não precisa nem de ser uma tempestade muito brava, não, pode ser um vento. A primeira coisa que eu vou é duvidar desse amor de Deus. Então, por que nós ainda somos tão inseguros em relação ao amor dele? Por que a nossa fé ainda treme tanto diante das situações?
é porque nós ainda temos uma fé onde a gente não tem cultivado, a gente ainda não tem trabalhado todo esse processo. Vocês vão observar que a outra coisa que está aqui, quando Jesus coloca os discípulos na barca e faz com que eles vá atravessar para o outro lado. Então eu fico pensando que mais do que uma questão geográfica de que mudar de lado, Jesus está sempre nos convidando para caminhar na fé. Porque isso não é uma questão geográfica. É porque eu já falei isso uma vez e falo de novo. Não há parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos contentar aonde estamos na nossa fé. É sempre preciso querer caminhar mais. Nós sempre precisamos querer aprofundar um pouco mais a nossa caminhada. Então, se a gente fica paralisado, parado na nossa fé, nós vamos atrofiar nisso aí. É preciso que a gente ouse. É preciso ousar, é preciso confiar. Porque para mim poder crescer na fé, eu preciso de confiança. Eu preciso de confiar nessa história que Jesus disse. Eu preciso confiar que Deus me ama, eu preciso confiar que eu tenho um Pai. E para confiar, eu preciso me abandonar. Eu preciso entender que eu não faço as coisas pela força das minhas mãos, mas é porque eu tenho uma mão por trás da minha. Compreendem? Então, o dia que a gente entender que a nossa fé é um abandono, e é só a fé que nos faz resistir quando as coisas vêm, é só porque eu estou presa ali, porque eu me liguei nele, porque eu confio nele, é que a gente não sucumbe. É quando a gente é tentado a desistir, quando a gente é tentado a falar, Deus não me olha, é quando a gente é tentado a dizer, eu estou perdido. E eu te digo que quando você pensa assim, eu estou perdido, só tem um que sabe exatamente onde você se encontra. E esse é seu Pai. E quando você é tentado a fazer como Maria Madalena lá no túmulo, a segurar Jesus, ele fala, não, você não tem que me reter, na verdade você tem que me levar a outro. É assim. Então quando a gente vai começando a entender que isso é uma caminhada, meus irmãos, é uma caminhada, onde eu preciso fazer um trabalho comigo, entender que confiar em Deus também é ter paciência. E a tradução em grego de paciência é ficar de pé para vencer o mal de cada dia. Porque a gente só vence na confiança. Então, todos os dias, quando a gente recebe o dia para viver, quantos desafios nós temos num dia? Milhares. Como é que nós vencemos o dia? Na confiança. Na certeza que eu não caminho só. Na certeza que quando eu estou sozinho, a gente sabe que tem alguém que me acompanha. Mas o meu coração está endurecendo. E por que o medo aqui dos discípulos cresceram? E por que o medo hoje cresceu dentro do seu coração? Por que a gente duvida de Deus? É quando a gente vai ficando distante dele a nível de oração. É quando o medo se instala em nós, é quando nós vamos diminuindo a nossa confiança. Por que a gente diminui a confiança? Porque a gente está convivendo pouco, a gente está rezando menos, eu estou ficando mais distante dele, e nós podemos ficar mais distante, mas Deus não muda, Deus permanece conosco. Nós é que sumimos de Deus, Deus não, Deus permanece conosco, Ele cuida de cada um. Então, o quanto que a gente precisa rever isto? Como é que... Porque a gente, com a nossa fé, é claro que a gente não tem uma fé ingênua que vai achar que com a nossa fé, simples como está, é a nossa fé sozinha que transforma o mundo, não. É a certeza que esse mundo, por mais perdido que esteja, ele não está solto, ele tem um dono, e a última palavra desse mundo é de Deus. É só por isso que eu sei que esse mundo não se perde, porque tem um Pai que vai tomar conta dele. Eu sei que não é a minha ingenuidade diante dos problemas do mundo, mas é coragem. Porque a nossa confiança nos faz ter coragem, nos faz ousar. Hoje, na leitura de hoje, quando Moisés vai conversar com Josué, e fala, Josué, eu já estou com 120 anos, e eu não vou chegar na terra prometida, porque Deus Pai falou que eu não... Deus falou, nem era nosso Pai. Deus falou que eu não vou atravessar o Rio Jordão. E é você quem vai. E ele diz para Josué, sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo, pois o Senhor teu Deus, Ele mesmo é o teu guia, não te deixará, nem te desamparará.
Essa certeza a gente tem que carregar, porque o contrário do medo, a nossa ousadia na fé, nós temos que ousar. Nós temos que ter coragem para poder tomar atitudes na nossa vida por causa da atitude de Deus conosco. Por causa da certeza desse amor. Por causa da certeza que Deus nos acompanha, é que a gente tem a coragem de ousar, a coragem de fazer uma travessia, a coragem de mudar um comportamento. Por causa de quê? Por causa dele. É por isso. Porque se a gente não trabalhar isso em nós, o medo virá sobre nós. E o medo vai nos paralisar. E não vamos tomar nenhuma atitude. E vamos ficar quietinhos e presos, acovardados, porque temos medo. E se temos medo, quanta coisa vai naufragar dentro de nós. A bondade morre, a gente perde a alegria, fica todo mundo numa tristeza absoluta. Precisamos da ousadia, da coragem para ter a alegria, para ter o ânimo, para ter a força de caminhar. Sem essa certeza, ficamos parados. Por que duvidais? Por que duvidais que eu caminho convosco? Que eu estou atenta a tudo que você fala, a tudo que você vive, eu sei da sua dor, eu sei do seu sofrimento, eu sei do que te angustia. Por que a gente duvida disso? É porque, na verdade, a nossa vida de oração é ruim ainda, não é? Ainda rezamos pouco. E hoje eu falava com os residentes. E vocês só vão aprender a ter intimidade com Deus quando tiver a coragem de desnudar. Desnudar é se revelar a Ele. Falar toda a sua verdade. Revelar tudo aquilo que está no seu coração para o Senhor. Não temer. A nossa fé tem que ser pura como a de uma criança. Simples, simples. Ele falou, não tenhais medo. Então eu confio. Eis que estou convosco. Então Ele está. Ninguém te ama mais do que eu, então eu sei que ama. Para que eu vou ficar duvidando e perguntando isso todo dia? Se eu entreguei alguma coisa a Ele, eu entreguei, é simples assim. Mas é preciso que a gente ouse viver na nossa fé. E ter a coragem de decidir por Ele, não ficar o tempo inteiro entre Deus e o mundo. Mas no mundo, mas não pertencendo ao mundo, sabendo que pertencemos a Deus. Isso é uma batalha de todo dia. De todo dia. Porque todo dia o mundo te chama, todo dia o mundo te seduz. Todo dia as coisas estão para lá. E eu falava muito com Jesus nesses últimos dias. Falei com ele, Jesus, preste atenção. Como é que o mundo terá tempo para o Senhor, se o mundo está no entretenimento? O mundo está perdido com tantas coisas, como é que vai conseguir parar para te ouvir? Como é que vai conseguir resistir à sedução de tanta coisa? Se não consegue parar e olhar a si mesmo? Então, o quanto que a gente precisa olhar hoje? O que hoje dentro de você está bloqueado? O que hoje dentro de você está numa situação de medo que você se acovardou? Qual é a tempestade que está sobre a sua vida? Aonde que estão as tempestades se levantaram? As torrentes estão aí, e tanta coisa tem chegado até você, que está te bloqueando e te fazendo duvidar do amor de Deus. E às vezes a gente duvida, às vezes chegam tantas dificuldades, chegam tantas situações difíceis, e você fala, Jesus me esqueceu, me abandonou. Por que duvidastes? Por que a gente tem uma fé tão pequena e tão fraca? E eu continuo falando da mesma forma, como a gente faz musculação, da mesma forma como a gente quer melhorar o nosso físico, da mesma forma a gente precisa melhorar a nossa alma. E não há uma outra maneira a não ser se encontrando com Ele. E encontrar com Ele significa orar, me colocar diante dEle, me colocar na presença dEle. Falar, Jesus, não me abandone apesar da minha miséria, apesar das minhas dúvidas, apesar da minha fraqueza. Não me deixe só. Não preciso de nenhum sinal. Não preciso de milagres, preciso somente de fortaleza, de fé, fortaleza na alma, de saber que o Senhor caminha comigo. Que mesmo quando a situação está difícil, está tudo negro e eu não tenho nenhuma luz, que eu tenha certeza que é a sua mão que me ampara, que me segura, que é o Senhor que é o meu sustento, que é o Senhor que é o meu amparo na hora que é difícil. E que eu nunca duvide disso na minha vida. Porque a fé ela não é matemática, assim nos diz Bento XVI. Nós não temos como provar tudo isso como 2 e 2 são 4. A fé é experimentar. A fé é uma experiência vivida. É a certeza de um Deus ressuscitado, vivo, que nos acompanha. Que a gente fala e Ele escuta. Que não é surdo. Que não está
imune a nada do que nós estamos vivendo, que sofre junto, que nos acompanha. Então, precisamos pedir ao Senhor que tire a venda dos nossos olhos, que nos dê coragem, que nos dê uma fé que seja ousada, que nos dê coragem de proclamar um Deus que cremos, que a gente não tenha vergonha, porque nós estamos caminhando por uma fé de minoria. São poucas as pessoas que creem. Quando você sai assim para o mundo, você percebe que é você. Né? Eu estava fora e eu falava com Jesus. A sensação que eu tenho é que eu estou igual o Dom Quixote, mas com a bandeira pequenininha escrito Jesus, porque esse assunto não aparece, meu amigo. O mundo está tão seduzido por tantas coisas, que a única palavra que eu não consegui ouvir foi o seu santo nome. Porque parece que para as pessoas isso não tem valor, o sentido ou lugar. Não há lugar. Porque tem tantas coisas ocupando. Então, Senhor, quando é que eu vou vivendo isso? Quando a minha vida vai vivendo uma banalidade. Quando eu vou vivendo a minha vida numa superfície, tão superficialmente, tão banalmente, e eu tenho tantos cultos a ídolos tão escondidos, Senhor, que não tem espaço para o Senhor. Não há espaço mesmo. Então eu não consigo ver realmente quem eu sou, que eu tenho uma pertença e que eu só vivo, movo e existo em Ti. Então, enquanto eu não entendo isso, eu fico no nada do mundo. No nada. E é duro ver isto. É duro ver que as pessoas precisam de uma razão para viver e precisam de uma confiança para morrer. E você vê, as pessoas estão soltas, estão perdidas, mas é porque falta esse núcleo básico. Imagina que eu escutei aulas sobre suicídio na criança e no adolescente. E vi adolescentes, agora tem um adolescente que a família está em pânico, que marcou o suicídio para novembro. E vi adolescentes, e recebemos uma mensagem lá de uma mãe, que entregou, a quem recebeu a mensagem nos mostrou. A menina falou: minha tragédia é porque estou viva, mas não se preocupe que darei um jeito. E a mãe pedindo socorro. Então, o quanto falta razão, porque está vivendo a vida numa banalidade. E vi discussões assim: filó é pecado? Porque ele veio perguntar para mim, querer comprar uma bolsa de 34 mil, de 40 mil, 12 mil, 11 mil. Falei, se isso é seu valor, compre. Se tem dinheiro, compre. Se é isso que te vale a vida, se isso que enche seu coração, quem sou eu? Um dia você vai se converter e entender que com esse dinheiro você constrói a casa de um pai de família com 7 filhos, que vive de salário mínimo. Mas isso é um valor que não sou eu que vou te mostrar. É você que tem que ver. Porque Deus não precisa de um exército de escravos. Ele quer filhos livres. Porque o amor é uma opção livre. Então, não é pecado. Faça com o seu dinheiro que você tem o que te agradar mais o coração. Mas é porque somos livres. Então, a gente precisa prestar atenção. Por que duvidamos sempre? Porque não nos enchemos. Porque não nos enamoramos desse Deus. Porque não nos entregamos. Então, não confiamos. Vivemos sempre no banal. E é triste ver isso. E aí você olha e apura um pouco. Quantas pessoas tomando remédio o dia inteiro? A indústria farmacêutica é uma loucura de remédio. Tem remédio para tudo. Menos para ser feliz. Até que eles prometem uns remedinhos lá que faz feliz. Vi a indústria prometendo tudo. Mas a única coisa que verdadeiramente te faz ser gente, te revela quem você é, e não te causa nenhuma dependência, e é de graça, é Jesus. Mais ninguém. Porque quando você confia, você vive, e vocês vão começar a experimentar isso, uma paz e uma alegria que não tem preço. Ela não virá com os remédios. Ela virá na certeza de que alguém te acompanha. É diferente. À medida que vocês estiverem rezando, em oração, e saber que Deus está junto, vocês gozarão de uma paz e de uma alegria que não tem preço, independente da situação que está acontecendo ao seu lado. A situação está difícil, tá? Mas eu sei que eu tenho um Pai e que Ele vela por mim. E na hora certa, Ele fará. Mas está demorando. A gente que confia em Deus sabe e espera já pelas demoras dEle. E a gente sabe que Ele vai fazer até o fim. Ele cuida. E vai deixar a gente na mão? Nunca.
Nunca. Então, essa confiança é um cair no colo de Deus, né? Falar, eu tenho um pai, já passei a história para ele, a situação para ele, e ele fará. Como é que você sabe disso? Porque ele me ama. O dia que vocês começarem a assumir isto com propriedade, por que você tem esse sossego, mesmo com o mundo virando do avesso? Porque eu tenho um pai, que não é só a mim que ele ama, ama a todos. Quando a gente conseguir entender que o único projeto que Jesus veio revelar é que Deus só quer o bem, que nós temos um Deus que nos ama com uma única finalidade, para que você seja feliz. Ele só quer o seu bem. E o que Deus quer de você? Você já pensou nisso? O que Ele espera de você? Só uma coisa. Qual é? Vocês arriscam? Que a gente aprenda a amar. Amar ao outro e fazer o bem ao outro. Amar a si mesmo e não causar nenhum dano a você. Cuide de você. E amar o mundo, amar a Deus. Fazer com que essa vida seja uma vida boa, justa, digna, para todos. Não é só para mim, não, para todos. Essa que tem que ser a nossa preocupação. O dia que descobrimos que Deus é Pai e que é o bem de todos. Por que duvidamos desse amor? Por que duvidamos que a morte não tem a última palavra? Por que duvidamos que a ressurreição nos aguarda, se Ele já ressuscitou e é vivo? Por que duvidamos? Sede corajosos, como diz Moisés. Sede valentes. E Ele fala, não temas nem te acovardes. Quando a vida te apertar, quando as coisas chegarem, quando alguém te ameaçar, não tenha medo daquele que pode te matar o corpo, mas não pode perder a sua alma, não mata a sua alma. Se for ameaçado de morte, fala, opa, projeto de chegar em casa mais cedo. Não tenha medo daquele que te ameaça no corpo, mas não leva aquilo que você é. Mas para isso tem que ter um caminho. Jesus nos iniciou nesse caminho da confiança ao Pai. É preciso que a gente trilhe esse caminho. Que dia? Todos os dias. Que hora? Toda hora. Toda hora precisamos fazer opção por Deus. Toda hora precisamos clamar por Ele. Porque não faremos isso sem a graça dEle. Sem a graça, vocês viram que mais um fala da Eucaristia, né? Do terço, né? Vocês viram? Da confissão. Vocês viram que eu não estou sozinha. Não sou louca sozinha. Tem mais gente que fala tudo igual eu falo. Vocês viram que eu não estou só. Tem mais gente fazendo o que eu falo com vocês. Então é preciso que a gente esteja perto de Deus. E quem nos derrubará? Ninguém. As tempestades virão? Virão. Mas que Deus nos permita estar lá escutando a palavra dEle. Nos permita. As coisas ruins chegarão? Chegarão. Mas eu estarei de mão dada com aquele que me guia. Eu sei que está no escuro, que vai ter alguém que é a luz da minha vida, que é a luz do meu caminho, que vai me mostrar o caminho, porque Ele não falta com ninguém. Deus não falta com ninguém, com ninguém. E é tão interessante que Deus cuida dos pequenos detalhes, né? Mas é dos pequenos. Já deve ter uns 15 dias, 3 semanas já. A gente precisava de comprar um dispositivo para colocar no respirador das crianças, para fazer aerolim, que as meninas estavam tudo internando este ano. E de 10 anos atrás, a gente tinha conseguido 3. E a gente vive na misericórdia, né? Vive na misericórdia. Aí a supervisora falou comigo assim, ô doutora Filó, e ela já me olha e fala, para de ficar me olhando com essa cara de pedinte. Que você já me olha com essa cara de pedinte, como se eu fosse a dona de quem arruma todo o dinheiro do mundo. Porque Jesus sempre arruma mesmo, né? Ô doutora Filó, nós temos que comprar pelo menos uns 5, 10. Me ajuda. Falei, vou conversar com Jesus. Para ele mandar o dinheiro. Quem é dono do dinheiro? Não sou eu. É ele. Falei, nós temos que comprar. Falei, já falei com Jesus, o dinheiro vai chegar. Não é muito não, vai chegar. Aí fui chamada, porque chegou uma família lá, uma senhora, que levou uma doação de travesseiros e de cobertores, porque os cobertores maravilhosos para as crianças. E travesseiro que as crianças, pela primeira vez, ele poder ter travesseiro. Ah, que espetáculo. Tinha que encapar os travesseiros todos para os meninos maiores poder deitar. Tinha que gravar todos os cobertores para poder não sumir, né? Muito bem. E aí, quando ela acabou de entregar, e foi muito travesseiro, e foi muito cobertor, ela falou comigo, senhor doutora Filó, então eu trouxe também um dinheiro. Ah, gracinha! Né? Eu trouxe um dinheiro, doutora Filó. Eu trouxe um dinheiro. Não é muita coisa, não, mas a senhora vê o que a senhora precisa. Em vez de comprar 10, nós compramos 20. Olha que espetáculo, um para cada leito. Eu falei, aí vocês iam aprendendo que Deus é o Deus da abundância, né, gente? Deus ainda sobrou, não compramos outras coisas, estão fazendo a notinha de tudo para mandar para ela saber aonde usamos o dinheiro.
né? Que o dinheiro chegou e foi usado. As meninas me olharam e falei, nem me conta, nem vem pedir outra coisa não, porque acabamos de saldar uma dívida, então é outra atrás, é uma coisa atrás da outra. Mas eu falo, Jesus, escuta, as coisas chegam. Parece uma bobagem, um detalhe, mas faz a diferença demais para nós lá no respirador daquelas crianças. Isso muda a vida deles, muda o ventilador, muda o que a gente precisa fazer com eles. Mas Deus está atento ao menor, está atento à menor necessidade sua. Aquilo que você precisa, fale, experimenta essa confiança, experimenta esse é um caminho. Mas hoje nós vamos pensar, o que na nossa vida, o que hoje nos impede de confiar completamente em Deus? O que te impede de ser ousada na sua fé? Ter a coragem de dizer, sem medo, que crê em Jesus. E de viver uma vida que você assume a sua fé. E de ter uma coerência com a sua fé. Ter coerência. Hoje eu falava com os residentes, que eles resolveram me fazer muita pergunta, escutaram hoje mais do que queriam ouvir. Eu falei com eles, Jesus, vocês ainda fazem algumas coisas. Falar, não, filho, isso Jesus não entra, porque Ele não é o Senhor, porque o dia que Ele for Senhor de tudo, Ele vai mandar em tudo. Então, a gente não arranca as páginas da Bíblia e coloca só aquilo que nos convém. Ou Ele é Senhor de tudo, ou não é de nada. Vocês precisam repensar a fé de vocês. Deixei eles todos sem fala hoje. Estou pensando metade do que eu falei, que hoje eu fui dura nas colocações, mas porque cutucaram, ouviram? Eu falo sem medo de dizer aquilo que creio, mas é nesse Deus que eu creio. Se vocês acham que eu sou radical, vocês não conhecem metade. Então, ou vamos junto ou não vamos, ou assumimos com toda a fé que cremos em Deus e vivemos isso, ou vamos titubeando e batendo de um lado para o outro. Guardem isso. A única coisa que Deus deseja para você é que você seja feliz. Por que duvidaste disso? Por que duvidas? Que Deus só quer o seu bem, que Ele quer trazer para a sua vida uma felicidade, que Ele nos construiu, nos colocou nesse mundo, nos criou para sermos felizes. E a vida não vai encerrar aqui, porque a promessa é maravilhosa. Então, que a gente tenha coragem, pedir a Ele a graça, e pedir perdão de duvidar tanto desse amor dEle, de achar que Ele nos abandonou, que Ele nos deixa de lado. E pedir a Ele, Jesus, me dê uma fé firme, me dê a graça de estar diante do Senhor todos os dias. E que eu nunca, por graça, somente por graça, duvide do seu amor, da sua misericórdia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante dEle. Vamos pedir a Ele que nos dê coragem de ousar na nossa fé. Vamos fechar os nossos olhos e falar, doce Jesus, tenha misericórdia da nossa miséria, misericórdia da nossa fé tão fraca. Somos tão inseguros ainda não ousamos, Senhor, não ousamos a viver a vida e a fé como o Senhor nos pede. Tenha misericórdia de cada um de nós. Derrame sobre nós as graças espirituais que nos são necessárias para que a gente possa viver com profundidade essa fé. Viver com profundidade, com propriedade, esse amor que o Senhor derramou por cada um de nós. Essa vida que o Senhor resgatou para cada um de nós. Nos dê a graça de nunca separarmos de Ti, nunca Te perdermos na vida. E que quando o nosso coração ficar balançado no meio da dor, que às vezes a gente esquecer diante de tanto sofrimento, às vezes a dor é tão grande que fecha os nossos olhos. Que a Sua graça seja maior que a nossa miséria. E que o Senhor nos lembre que somente o Senhor nos ama como ninguém. E que se a gente hoje, nesse momento, se encontra perdido, somente o Senhor sabe aonde estamos.
supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad.